tema de hoje é de fundamental importância para quem tem interesse em fazer uma intervenção cirúrgica. Gente, eu estou falando de segurança. E para falar e esclarecer as dúvidas sobre segurança em cirurgias, eu já estou aqui, claro, com o doutor Eduardo Raulino, sempre bem-vindo aqui ao nosso programa. Doutor, cada vez mais a gente escuta em mídia, por aí, que as pessoas, as mulheres, procuram cirurgiões baratos, que não são membros de Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e acabam até vindo a falecer por conta dessas cirurgias. Sim, complicações muito graves, e é impressionante o quanto esse número tem aumentado nos últimos meses. E até por isso procuramos novamente esse tema que a gente vem falando várias vezes, né, Susan? Mas que é de suma ultimamente importância. Eu tenho recebido, principalmente em relação à prótese de mama, muitas pacientes que se aventuram a fazer nessas condições que você comentou. Às vezes não é um cirurgião habilitado ou colocam implantes de origem duvidosa, que isso vai acarretar com certeza um problema mais à frente. Muitas pacientes que chegaram recente tiveram infecções por não fazerem um ambiente adequado, ou tiveram complicações que a prótese se deformou muito rapidamente. Então, tudo isso são coisas que chamam a atenção. Bom, gente, já a gente continua falando, claro, muito mais sobre esse assunto, também abrindo o telefone até, se você tiver alguma dúvida, o nosso telefone aqui da RIC TV Record é o 3381-3200. Mas, gente, olha só, a gente tem agora um VTzinho, antes a gente continuar a falar sobre isso, a gente tem uma reportagem sobre uma brasileira que exagerou nas cirurgias e correu um sério risco de vida, viu? Dá só uma olhada. Após entrar para o Guinness Book por ter as maiores próteses de silicone nos seios e quase perder a vida por uma infecção, a modelo brasileira Sheila Hershey fez uma nova cirurgia no mês de setembro. A moça, que mora nos Estados Unidos, chegou a ter 5,5 litros de silicone em cada mama e, por conta do risco de vida que correu, passou 1 ano e meio sem nenhuma prótese nos seios. Infeliz por perder a característica que a tornou famosa, Sheila disse que pensou até em suicídio. O vício em cirurgias plásticas fez Sheila passar por 40 intervenções, sendo 19 somente nas mamas. A infecção que ela teve foi grave e, mesmo contra a opinião dos médicos, ela resolveu fazer uma nova cirurgia para pelo menos manter um volume de 3,5 litros em cada seio. Não, aí o doutor ainda falou, pelo menos, né? Pelo menos 3,5 litros. Gente, esse é um exemplo que a gente só citou aí de extremo exagero. Bom, ela foi em tudo quanto é mídia, passou no Gugu, passou em todas as mídias possíveis, Ana Hickman, todos os programas da Record falando justamente sobre isso. Mas fora isso, várias reportagens falando conforme até eu citei antes. Doutor, uma coisa até que acontece, que eu fiquei abismada na fronteira aqui com o Brasil, que eles inclusive pegam próteses que são tiradas de pacientes, por exemplo, que morreram, esterilizam aquela prótese e reutilizam aquela prótese em outra pessoa? Exatamente. Isso acontece? É um mercado negro de próteses de silicone. Porque hoje um par de implantes, Susan, está em torno de R$1.500, R$2.000. Eles vendem por 100, R$200. Então, tem muitas clínicas que fazem esses pacotes, coisas milagrosas, que não chega nem a 1/5, 1/6 do valor de uma cirurgia normal. Eles com certeza barateiam de alguma forma. E a gente tem escutado muitos casos de uso desses silicones que pegam de pacientes que já utilizaram, que vão trocar, eles pegam o antigo, reesterilizam, utilizam novamente, ou de pessoas falecidas, que hoje muitas mulheres têm. E existe realmente, infelizmente, existe esse mercado negro. Então, temos que conscientizar as pessoas que, é claro, que um bom silicone, né, um bom profissional, tudo isso vai gerar custos. É claro que hoje em dia a plástica está cada vez mais acessível, mas existe um custo. É aquele negócio, né, gente? Muito barato, muito fora do padrão. Desconfia. A gente tem ligação, tá, doutor? Bom, daqui a pouquinho a gente continua. Alô, quem fala? Oi, boa tarde, Fabiana. Oi, Fabiana, você fala de onde?
Da Vila Nova. Vila Nova aqui de Blumenau, sua dúvida é qual, Fabiana? Então, eu queria saber, que eu tenho interesse em colocar prótese mamária, né? Mas como eu tenho problema de tireoide, eu gostaria de saber se isso, assim, pode causar alguma coisa na cirurgia. Boa pergunta. E aí, doutor? Ah, sim, Fabiana, com certeza. Faz parte do processo da cirurgia. A gente tem falado várias vezes que começa com a consulta com o cirurgião. Então, ele vai analisar toda a saúde da pessoa. Problemas de tireoide, com certeza, podem interferir, Susan, na cicatrização dela. Então, se estiver compensado, tudo bem, não há problema nenhum. Ou seja, ela está tomando remédios, né? Está indo no endocrinologista. Já se está descompensado, pode causar problemas sérios no pós-operatório e no intraoperatório também, né? Porque a pessoa, a tireoide, faz parte, né, do controle do metabolismo todo e pode ter problemas com certeza. Por isso a importância de fazer sempre os exames. Exato. A cirurgia também é o preventivo, o exame, o check-up antes. Doutor, se uma pessoa faz, por exemplo, uma cirurgia dessa com um médico que não é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia, a gente tem médico que é clínico geral fazendo cirurgia plástica, que faz sem ter hospital por perto, sem ter UTI por perto, isso é completamente errado. A gente prega isso o tempo inteiro aqui no programa, não pode. Quais são as complicações que podem acontecer? Então, tá muito, como você falou, tá muito vulgarizado. Hoje em dia tem profissionais de outras áreas se metendo a fazer, até não médicos, né, não cirurgiões, ou seja, dá uma grande promiscuidade no setor. Então, existem, claro, problemas seríssimos, tanto que vão desde uma deformidade da mama. Imagina, a pessoa vai submeter para ficar mais bonita com silicone e tem aquela decepção. Já chegaram no consultório do lado, olha, essa aqui tá toda contraída, tá toda deformada, minha mama. E daí para você reconstruir... Pois é, para reparar, como é que funciona? É muito mais difícil, Suzy, é muito mais difícil. Com certeza você não vai ter os mesmos resultados de uma primeira cirurgia. Então tem que se pensar bem, esse caso da brasileira que teve infecção, então... implantes exagerados para aquele corpo, né, para o biotipo da pessoa. Isso só um cirurgião plástico que vai lá, estuda 6 anos além da medicina, vai poder te indicar. Então vai ter esse bom senso. Então o mínimo seria que o cirurgião profissional seja da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E é fácil a pessoa saber isso, porque existe um site, não tem um site, doutor? A gente sempre comenta, existe o site. Hoje em dia, com a internet, Suzana, todo mundo pode se informar. E todo mundo tem essa obrigação, antes de partir para um procedimento, verifica se pelo menos o profissional faz parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E uma coisa que é legal a gente colocar aqui também, até falando sobre segurança e, enfim, é assunto, prótese mamária, o fato de trocar a prótese. A gente já falou isso várias vezes, mas é uma dúvida frequente, até o pessoal me passou aqui, que é uma dúvida de uma telespectadora. Esse negócio de trocar a prótese de silicone, é necessário ainda hoje em dia de fazer a troca depois de 10 anos, depois de um período determinado? Então, se utilizamos os implantes que são autorizados pela Anvisa, tudo... hoje em dia não há obrigatoriedade de troca, você tem que fazer revisões periódicas. Se tiver tudo bem com o implante, você continua. Mas existe, como a gente está comentando, muito o uso de implantes de origem duvidoso, que você não sabe o material que é utilizado. Então, cada vez mais as pessoas vêm trocar, mas porque colocaram implantes inadequados. Se tivessem colocado implantes bons, boas marcas, não haveria necessidade. Então, é uma resposta assim, depende do que a pessoa fez. Certo. Se fez tudo certinho, provavelmente não vai haver essa necessidade. Mais uma ligação. Alô, quem fala? É Vilma. Oi, Vilma, você fala de onde? Fala aqui de Blumenau. Qual bairro? Da Velha. Da Velha, perfeito. Vilma, sua dúvida é qual? Olha, eu tive um tumor de câncer, um tumor no seio, e fiz a cirurgia há 7 anos atrás. Aí há 2 anos a minha médica oncologista me encaminhou para o cirurgião plástico para fazer restauração. Só que ele disse que eu teria que emagrecer 30 quilos para fazer essa cirurgia. Eu queria saber com o doutor se isso procede. Quantos quilos você tem? Que mal lhe pergunte aqui no ar. Vilma. Olha, eu tenho 97 quilos. Tá. Eu tinha 107.
né? Quando eu falei com ele, emagreci 10 quilos. Tá, e a sua altura é qual, Vilma? 1,60 m. 1,60 m. O que acontece? O cirurgião plástico tenta sempre alcançar um resultado estético perfeito. Se existe um risco, um problema que vai impedir ele de conseguir isso, ele vai tentar primeiro resolver. O excesso de peso, muitas vezes a obesidade, é um risco cirúrgico. Então, você vai operar a pessoa que está 20 quilos, 30 quilos acima do peso ideal, você corre mais riscos em anestesia, corre mais risco de infecções locais, de dar problemas pós-cirúrgicos também e durante a cirurgia. Então, como é uma cirurgia estética, não é uma cirurgia de emergência, nada, você é razoável, né? Você muitas vezes pedir para o paciente perder uma quantidade de peso. Então ele fez certo? Eu acredito que sim. Porque ele, a exigência que ele pediu ali para Vilma porque, foi assim, exata. se o resultado não fosse o adequado, ela também não iria gostar. Ah, não ficou legal, doutor, por que o senhor operou assim? Então ele tem que se precaver também, tem que ter um resultado bom, mas ele tem que se preparar. Então a perda de peso muitas vezes é necessária para cirurgia plástica e para muitas cirurgias também eletivas. São aquelas que não são de urgência. Doutor, para a gente finalizar, e a gente precisa repetir isso muito, 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 e quantas vezes forem necessárias, algumas dicas para as pessoas que quiserem realizar. A gente falou muito aqui agora de prótese mamária, mas qualquer tipo de operação de cirurgia plástica. Então, a primeira coisa é o local onde vai ser feito, ver se tem realmente os registros, né, locais da vigilância sanitária, se é uma clínica. Então, muitas vezes você tem que ver se essa clínica tem algum histórico. O profissional, ir lá no site da Sociedade Brasileira, botar o nome do profissional, vai estar registrado. Né? E o pós-operatório, às vezes fazer cirurgias muito longe da onde a pessoa reside, você acaba negligenciando esse cuidado pós-cirúrgico. Então, se você puder juntar todos esses itens, com certeza você vai ter uma ótima cirurgia. Excelentes dicas. Gente, vou passar os contatos, doutor Eduardo Raulino, da Clínica Bioforma, né? Que além, claro, de cirurgia plástica, tem também vários tratamentos estéticos que a gente sempre fala aqui no programa. É o 3035-7475 e também tem o site que é o www.clinicabioforma.com.br. Como sempre, muito obrigada, doutor. Obrigada pela participação.